Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã nós queremos aqui trazer uma breve reflexão para os irmãos, nesses curtos vídeos que nós temos, que o pastor tem colocado para a igreja, para a edificação, uma breve meditação na palavra do Senhor. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20 e versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. Bem, meus irmãos, aqui nós vemos os discípulos fechados, trancados dentro de casa, com medo. Estavam com medo porque o Jesus havia sido crucificado, morto, e a maioria deles não cria que Jesus tinha ressuscitado, não acreditava que Jesus estava vivo, não creram nas promessas do Senhor, não creram nas Escrituras, e estavam com medo, estavam simplesmente com medo. E trancaram as portas, ficaram ali fechados. E o escritor diz, o apóstolo João diz, que mesmo ali trancados, com medo dos judeus, a Bíblia diz que Jesus apareceu. Jesus entrou ali naquela casa onde eles estavam com medo. E é interessante que Jesus se pôs no meio deles. Jesus não foi lá abraçar Pedro, Jesus não foi. A Bíblia não diz que Jesus ficou ali ao lado de João, a Bíblia não diz que Jesus ficou ali ao lado de Tiago, de Felipe, não. A Bíblia diz que ele ficou no meio. Ele entrou, apareceu e ficou no meio dos discípulos, porque Jesus fica no meio da igreja. Jesus não tem discípulos preferidos, ele tem a todos. Ele não faz acepção de ninguém na igreja do Senhor. Então ele ficou no meio dos seus discípulos para trazer alegria para todos. E a Bíblia diz que Jesus entrou ali e ficou no meio deles, e a palavra de Jesus para eles foi: paz seja convosco. Irmãos, Jesus, o nosso Salvador, ele nunca entra na vida de um ser humano, ele nunca entra na casa de uma pessoa, ele nunca entra na vida, na existência de alguém para trazer coisa ruim. O que Jesus traz é sempre coisa boa: alegria, satisfação, paz. A verdadeira paz só ele que pode dar. Veja que naquele momento os discípulos precisavam de paz. O mundo precisa de paz. O mundo sempre vai precisar de paz. O mundo sempre vai precisar de paz. Mas ele, naquele momento, Jesus, o nosso Salvador, ele precisava trazer paz para a sua igreja, para os seus discípulos. E foi isso que ele trouxe para os seus discípulos: paz. Ele diz: paz seja convosco. Era o que eles precisavam. A igreja precisava de paz naquele momento. Talvez você precise de paz nesse momento. A aflição é grande, a ansiedade é grande, a angústia é grande devido à situação que o mundo está vivendo. Mas Jesus sempre tem. Jesus tem paz para o mundo, mas tem paz para a igreja também. Por isso que a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. A Bíblia diz: tende paz uns com os outros. A Bíblia diz que o nosso Salvador é o Senhor da paz. Então, meus irmãos, se nós queremos ter paz na nossa alma, paz no nosso coração, paz na nossa mente, só em Jesus nós podemos encontrar isso. Você pode, de repente, estar passando por um momento de medo. Pode estar aí morrendo de medo, cheio de medo. O pavor, o terror tem sido a palavra comum usada nesses últimos dias. Mas Jesus tem paz para a nossa alma. Ele entrou, a casa estava fechada, mas ele entrou. Ali estavam os seus discípulos. Ele entrou, se colocou no meio dos seus discípulos e trouxe paz, trouxe palavras de paz para os seus discípulos. Nós pregamos a Jesus porque Jesus só faz bem para o homem. Jesus só faz bem para a humanidade. Jesus só faz bem para o ser humano. Jesus só faz bem para qualquer pessoa. Jesus me faz bem. Jesus nos faz bem, irmãos. Sempre. Ele só faz o que é bom para nós. Ele só nos faz bem. Sempre Jesus traz alguma coisa boa para nós. Porque Ele é o Senhor da bondade. Porque Ele é bom. Ele disse certa vez que o jovem rico perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, só há um, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então se você está me chamando de bom, então eu sou Deus.
E ele é Deus. Ele queria que o jovem rico entendesse que ele, Jesus como Deus, ele pode trazer coisas boas para o ser humano. Eu lembro da passagem de Jesus, quando Jesus diz assim, o vosso Pai Celestial, Jesus diz assim, porventura, se um pai pedir um peixe, se um filho pedir um peixe, o pai vai lhe dar um escorpião. Se pedir pão, o pai vai lhe dar uma pedra. Aí Jesus diz assim, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Então tudo que o Senhor nos dá é bom. Jesus entra na nossa casa, Jesus entra no nosso meio para nos trazer paz, alegria, só para trazer coisa boa, irmão, só para trazer o que é bom para nós, só para nos fazer bem. Lembre-se sempre, Jesus sempre nos faz bem. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a toda a igreja, Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.